Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, funcionários da Assembleia Legislativa. Esse projeto, dado como um nome marqueteiro aqui de superação, né, é um projeto que deixa a gente cabisbaixo, desanimado e pensando que o governador Tarcísio, na verdade, ele só tem um objetivo com esse projeto. Um projeto que envolve 500 milhões, né, atende em torno de 105 mil famílias, 400 mil pessoas num estado que tem mais de 40 milhões de brasileiros. O governo deixou de gastar na Secretaria da Assistência Social, em 2023 e 2024, 700 milhões. E agora ele vem com um projeto que vai terminar com 29 programas da assistência social e se coloca como uma alternativa para atender as pessoas mais vulneráveis e o combate à fome. O que não acontece. Mesmo porque, deputada Bebel, em 2021 o Dória mandou um projeto aqui na Assembleia Legislativa, né, que era o Bolsa do Povo. E nesse projeto, em 2021, tinha uma destinação de dinheiro de 1 bilhão por ano. E nós lutamos, discutimos, achando que era muito pouco, né? E esse projeto de 1 bilhão de 2023 do Dória, que foi aprovado aqui, ele está sendo extinto. E era de 1 bilhão. E agora está sendo colocado 500 milhões. Não chega em lugar nenhum, atendendo um número muito pequeno das famílias. Nós somos favoráveis quando você tem um projeto, um programa, né, para atender as famílias mais vulneráveis, as famílias que precisam. Detalhe, famílias do CadÚnico no estado de São Paulo, 6 milhões. 6 milhões. Famílias em pobreza e extrema pobreza, 2,5 milhões. Né? Valor médio do Bolsa Família aqui no estado de São Paulo, R$ 657,99. São 20 milhões de investimentos do Bolsa Família, bilhões do investimento do Bolsa Família do governo federal. E aí chega o Dória não, Tarcísio, com um projeto aqui chamado de superação, com apenas 500 milhões. Aí tem mais um detalhe que chama muita atenção, é que na Secretaria da Assistência Social, que a gente discute muito, inclusive nas audiências públicas, porque você corre o estado, você visita muitos municípios, você fala com muitos prefeitos, fala com muitos vereadores, com muitas entidades da sociedade civil, como a Paz, entidades ligadas ao TEA, do transtorno do espectro autista. No campo de apoio a financiamento da situação vulnerável, o governo do estado, este ano, deputado Barba, ele gastou apenas 1% do pouco que é colocado nesse programa, que é de apenas 542 milhões, que está dentro da assistência social. Né? Até o mês de maio, ele tinha gasto apenas 1%. O que a gente deduz? E ele deixou, tem mais um detalhe, mais um levantamento que eu fiz, de que de 1 bilhão e 700 milhões na área da assistência social, ele congelou 670 milhões até maio deste ano. Como se uma entidade, uma prefeitura, que depende dos repasses, uma PAI, pode aceitar um congelamento numa área tão sensível, tão necessária, como é a assistência social. Por isso que em todos os lugares que a gente anda, nos municípios, e eu tenho certeza que todos os deputados dessa casa, quando vai falar com os prefeitos, eles estão decepcionados com a falta de repasse em todo o governo do estado de São Paulo. Os dados estão aqui. Agora o secretário Samuel Kinoshida
Semana passada veio na comissão e ele falou, eu estou começando a liberar dinheiro. Mas começou a liberar dinheiro do quê? De uma secretaria da assistência social, de um estado que tem mais de 370 bilhões e tem apenas 33% do orçamento na assistência social. E o governo faz um programa, dá o nome de superação, que ele quer se defender quanto ao salário família do governo federal, proposto pelo governo Lula, né? Que se mantém até hoje, passa governo, mas virou uma política de Estado, que atende os 645 municípios, né? E atende uma multidão, aqui em São Paulo, uma grande quantidade de pessoas. E ele vai atender apenas 105 milhões. Então, dá para perceber que o Tarcísio não tem 105 mil famílias. O Tarcísio não tem sensibilidade com a área social. É só a gente verificar, além da assistência social, quando você fala de esporte, de cultura, é tudo menos de 0,5%, não é, deputado Marcolino? A gente faz esse debate todo ano. E agora, nesse projeto, que é um projeto muito tímido, muito pequeno, né? E um projeto que a gente percebe que é simplesmente um marketing para as eleições do ano que vem, porque ele não vai poder falar nada sobre o que ele fez em combate à pobreza, né, a distribuição de renda no estado de São Paulo. E ele vai querer usar isso para falar nos debates, na sua propaganda. Mas o dinheiro é muito pouco, num estado que tem muito dinheiro, E isso a gente percebe no dia a dia. As entidades têm uma dificuldade enorme de fazer um cadastramento, por exemplo, para pegar uma cota de leite, que estava na Secretaria da Agricultura e hoje está na Secretaria do Desenvolvimento Social. Fazer um convênio, uma PAI, né, não tem dinheiro. Uma Santa Casa que precisa de um repasse, não tem dinheiro para passar para a Santa Casa. Por isso que acontece muitos descredenciamento. Então essa é a política do Tarcísio aqui no governo do estado de São Paulo. E esse projeto, ele é muito pequeno, muito pequeno. Quando a gente fala de governo federal, aqui no estado de São Paulo, atende 2,5 milhões de famílias, são contempladas. Olha a diferença. Projeto do governo federal, 2,5 milhões de famílias. Projeto do governo do estado, aqui no estado de São Paulo, que deveria dar o exemplo, né? Apenas 105 mil famílias. Investimentos do governo federal no Bolsa Família, aqui no estado de São Paulo, 1,670 bilhão para o governo do estado. Quanto que o Tarcísio está colocando nesse programa, nesse projeto de lei? 500 milhões. É muita diferença. É vergonhoso para o estado de São Paulo. E eu sempre falo, um estado rico, um estado pujante, mas o povo pobre, uma grande quantidade. E nós teríamos condições de fazer um projeto exemplar para todo o Brasil, aqui no estado de São Paulo. E isso não ocorre. Então a bancada do Partido dos Trabalhadores não tem como votar favorável a esse projeto. Por mais que a gente defenda distribuição de renda, atacar os programas da população mais vulnerável, mas não dá para assinar um projeto desse, tão pequeno, tão medíocre, né, e tão eleitoreiro, como esse projeto da superação do Tarcísio. Repito mais uma vez, não é esse ano, é todos os governos, desde os governos tucanos, sempre relevaram a questão da assistência social. E a gente sabe que uma família, quando passa por dificuldade, quando passa por perda do emprego, despejo, né, quando tem problemas climáticos, a primeira coisa que ele procura no município, no estado, é a assistência social. E, infelizmente, o estado de São Paulo não tem políticas públicas na área da assistência social. Não coloca dinheiro, né? Apenas, vou repetir mais uma vez, 0,33% do orçamento, nem 0,5%. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores, com certeza a gente
vai votar contra, por quê? Porque nós queremos registrar a nossa indignação, né? Tem emendas da bancada do Partido dos Trabalhadores para melhorar esse projeto, mas não foram acatadas. Não acatando, não dá para a gente assinar, né, um projeto, votar favorável, com tanta insignificância para um Estado com tanto dinheiro, com tanto recurso e com tanta necessidade da população aqui do Estado de São Paulo. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Enio Tato.